Nós vivemos em um dos 8 planetas do Sistema Solar. Mas afinal, o que é o Sistema Solar? E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala ouvindo no canal Singularidade. E esse daqui é o segundo vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, clica aí no card e entenda finalmente o que são as estrelas. Hoje nós falaremos sobre o nosso quintal cósmico, o sistema planetário que a Terra se localiza, o Sistema Solar. O Sistema Solar é todo o alcance gravitacional da nossa estrela anã amarela chamada Sol. A gravidade, para quem não sabe, é uma força que atrai os objetos. Quanto mais massa um corpo tem, mais gravidade ele tem. Os planetas, as luas, os cometas, todos fazem as suas órbitas devido a essa força. Isso é a gravidade a grosso modo. Já que o Sol tem muita massa, ele consegue atrair vários objetos astronômicos como planetas, luas e cometas. Todo o alcance de gravidade do Sol é o Sistema Solar. Mas afinal, como surgiu o Sistema Solar segundo a ciência? Há 4,6 bilhões de anos atrás, existiu uma nebulosa chamada de nebulosa solar. As nebulosas são concentrações de gás e matéria estelar. Elas se originam quando uma estrela entra em colapso e explode, virando assim uma supernova. Uma supernova libera matéria para todo o universo. Devido à gravidade, como eu já expliquei, a matéria começa a se atrair e essas concentrações de matéria e gás nós chamamos de nebulosas. As nebulosas em geral são altamente frias e inertes, ou seja, paradas. Elas contêm um nível muito elevado de hidrogênio e hélio, então se considerarmos que a nebulosa solar veio de uma outra estrela e essa estrela provavelmente veio de outra nebulosa, nós podemos considerar que o Sol é uma estrela madrastra, uma estrela de segunda ou terceira geração. Ou seja, os materiais que estão nela já foram usados em outras estrelas. É daí que vem a ideia de uma frase muito conhecida de Carl Sagan: nós somos feitos de material estelar. Há 4,6 bilhões de anos, essa nebulosa, chamada de nebulosa solar, foi atingida pela radiação de uma supernova. Quando uma nebulosa é atingida por uma supernova, ela começa a entrar em colapso, a atingir a sua massa crítica, começa a rotacionar e começa a fazer processos termonucleares. 99,85% da matéria do Sistema Solar foi destinado ao Sol. Quando você olha para o Sistema Solar hoje, o Sol é 99,85% da massa total. Então, se compararmos com os 500 carros deste estacionamento, o meu carro equivale a tudo o que sobrou para todos os planetas, asteroides e luas. E quanto à Terra em si, bom, podemos compará-la com este step, nada mais que isso. O hidrogênio começou a se fundir em hélio. Isso libera uma grande quantidade de energia. E como nós vimos no vídeo o que são as estrelas, é nesse processo que uma estrela é gerada. Foi desses processos que se originou o Sol. O resto da matéria começou a se colidir e a se condensar em pequenos protoplanetas, que são pequenos planetas que estão no seu primeiro estágio de evolução. No começo da formação, existiam dezenas desses planetas, mas conforme foi avançando o tempo, começaram a acontecer colisões e esses planetas começaram a se fundir e formaram os 8 planetas que nós conhecemos hoje. 4 mais próximos do Sol, que são os planetas rochosos, e 4 planetas mais distantes do Sol, que são os planetas gasosos. Um planeta é um corpo astronômico que tem gravidade suficiente para se tornar esférico, mas não tanta massa ao ponto de fazer processos termonucleares e virar uma estrela. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Ele tem uma superfície que varia entre menos 172 graus a 427 graus. Essa variação bizarra de temperatura acontece porque a sua rotação é muito lenta. Então uma parte do planeta fica exposta há muito tempo ao Sol e a outra fica muito tempo sem calor. Por mais estranho que pareça, Mercúrio tem gelo devido a essa estranha rotação. Agora vamos para Vênus, que é o segundo planeta mais próximo do Sol. Vênus é muito parecido com a Terra, tanto em questão de tamanho e composição.
só que ele tem uma diferença muito grande em questão de temperatura. Mesmo ele sendo o segundo planeta mais próximo do Sol, ele é o planeta mais quente do sistema solar. A atmosfera dele, por ter muito CO2, criou um certo efeito estufa, que mantém um calor no planeta e gera um aquecimento global nele. Vênus, de certa forma, é um planeta muito interessante de ser estudado, porque ele reflete o que vai acontecer se nós não cuidarmos do nosso planeta e continuarmos liberando CO2 na atmosfera. Depois de Vênus, existe o terceiro planeta mais próximo do Sol, que é um planeta que dispensa apresentações. É o planeta Terra. É um planeta que está na zona habitável da sua estrela. Ele está numa área que a água não evapora e nem congela, ela fica em estado líquido. E ele é um planeta muito singular no universo, porque ele é o único que nós conhecemos que suporta vida e vida inteligente. Indo agora pelo quarto planeta, nós achamos Marte, que é conhecido como o Planeta Vermelho. Ele é um planeta que, por algum motivo, as pessoas gostam muito de pensar que existe ou existiu extraterrestres lá. Um antigo astrônomo registrou supostos canais que ele tinha observado em Marte. Porém, o que a sonda Viking, que foi até lá, nos mostrou é que ele é um planeta totalmente sem vida e ele lembra até uma região do nosso planeta, que é o deserto. As câmeras em cada módulo de pouso da Viking revelaram um tipo de rocha desértica. Além do próprio módulo de pouso, nós vimos pela primeira vez a paisagem do planeta vermelho. Ele não parecia um mundo alienígena. Havia rochas, dunas de areia e colinas suavemente onduladas, tão naturais e familiares quanto qualquer paisagem da Terra. Depois de Marte, nós temos o cinturão de asteroides, que é onde ficam milhares de asteroides que separam os planetas rochosos dos gasosos. Passando esse cinturão, nós chegamos em Júpiter, que é um planeta gigantesco. Ele é 2,5 vezes maior que a soma de todos os planetas do Sistema Solar. Nele existe uma mancha vermelha, que é onde acontece um furacão com o dobro do tamanho da Terra. Esse realmente é um planeta muito gigante. Depois de Júpiter, nós localizamos Saturno, que é um planeta muito famoso pelos seus anéis, que são basicamente bolas de gelo que orbitam ele. Infelizmente, os astrônomos não sabem da origem desses anéis, mas uma coisa que é bom ser dita é que todos os planetas gasosos têm anéis. Júpiter tem anéis, Urano e Netuno. A diferença é que os anéis de Saturno são bem maiores. I think you should make her finger like Saturn and put a ring on it. Depois de Saturno, nós encontramos os planetas mais distantes do Sistema Solar, que são Urano e Netuno. Por serem muito distantes, eles são um pouco desconhecidos. O que nós sabemos é que em Urano existe a atmosfera mais fria do Sistema Solar, que pode atingir até menos 224 graus. Realmente é muito frio. Em Netuno, que é o planeta mais distante do Sol, acontecem notáveis efeitos climáticos e naturais. O vento das tempestades pode chegar até 2.000 km por hora. É realmente bem catastrófico o que acontece em Netuno. Esses são os 8 planetas do Sistema Solar. Se nós avançarmos mais que Netuno, nós chegaremos ao cinturão de Kuiper, que é onde se localiza vários cometas e alguns pequenos planetas, como por exemplo Plutão. Existem centenas de pequenos mundos congelados no cinturão de Kuiper. Porém, eles não podem ser considerados como planetas devido à classificação do que é planeta, como eu disse no começo do vídeo. Um planeta é um corpo astronômico que tem gravidade o suficiente para se tornar esférico, mas não tanta massa ao ponto de fazer processos termonucleares e virar uma estrela. Avançando mais ainda, nós chegamos na nuvem de Oort, que é uma nuvem com 1 trilhão de cometas. Essa nuvem determina o limite da gravidade do Sol. Depois da nuvem de Oort, o Sol não consegue mais atrair qualquer objeto. E pronto, esse é o Sistema Solar. O resto da matéria, que foram basicamente asteroides e cometas, se condensaram em várias luas que orbitam os planetas. Hoje nós temos 157 luas catalogadas, sendo que só em Júpiter existem mais de 60 luas. E todo o resto da matéria que sobrou da formação do Sol, dos planetas e das luas viraram os cometas e os asteroides. Então nós podemos dizer que os cometas e asteroides são os restos da formação do Sistema Solar. Todos esses assuntos serão abordados em vídeos específicos aqui no canal.
Eu não vou poder falar detalhadamente porque são muitas coisas, teria a duração do filme do Senhor dos Anéis, seria muito grande. Mas agora voltando ao assunto. Afinal, qual será o fim do sistema solar? Como ele acabará? A nossa estrela-Sol tem combustível para mais 5 bilhões de anos. Depois desse período, ela entrará em colapso e virará uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha destruirá todos os planetas gasosos, incluindo a Terra, e provavelmente vai bugar muito as órbitas dos planetas. Esse será o fim do sistema solar como conhecemos, ou pelo menos para a Terra. O sistema solar também pode acabar quando acontecer a colisão entre a nossa galáxia Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Possa ser que nenhuma estrela passe perto do sistema, mas possa ser que uma estrela colida com o sistema solar e destrua ele. Mas todos esses finais só acontecerão daqui a bilhões de anos. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nos comentários caso tenha alguma sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a página do Facebook que tá bem legal. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. É isso, pessoal, até o próximo vídeo, falou!